Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Estamos na reta final, estamos terminando o Pentateuco. Hoje, Deuteronômio, capítulo 31. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos a nossa live. Vai ser das 19 às 20, 20 e 10 no máximo. Portanto, meu querido irmão, ali por volta das 18h45, eu vou estar disponibilizando o link aqui no grupo para que você possa acessar. Lembrando que na nossa live nós teremos um sorteio da nossa Bíblia. Preste atenção, quem faz parte do grupo já está concorrendo aí ao sorteio dessa Bíblia. Uma Bíblia lindíssima, obra de arte aí do nosso irmão Paulo Hubner, presbítero Paulo Hubner. Aqui tem um versículo-chave do propósito, uma Bíblia estilizada. Uma Bíblia para quem faz parte do grupo e pelo menos mais uma para aqueles que estiverem conosco online. Se tivermos uma boa participação, nós sortearemos mais de uma Bíblia. Então, meu querido irmão, queria convidar você para participar. Você conhece alguém do grupo, lembre essa pessoa aí da nossa live, participe conosco. E mais, meu querido irmão, vamos convidar pessoas para estarem ouvindo a palavra do Senhor conosco. Nós já somos quase 750 pessoas no grupo. Eu compartilhei ontem um link para que você possa divulgar aí para as pessoas. Não é obrigatório, eu não aconselho ninguém a adicionar, nem dá para adicionar, né? Pessoal, os administradores adicionam, mas não adicionar ninguém que não queira participar. Você deve falar para a pessoa o que é o projeto, se ela achar interessante, quiser se juntar a nós, vai ser um prazer tê-la conosco nessa caminhada. Vamos juntos, daqui uns dias, não muitos dias, nós estaremos aí agradecendo a Deus, porque terminamos uma jornada preciosa estudando toda a Bíblia, capítulo por capítulo. Que Deus nos conceda saúde, graça, força, perseverança e disciplina para chegarmos lá. Meu querido irmão, vamos lá para Deuteronômio capítulo 31. Já vou adiantar para os irmãos que hoje eu vou até o versículo de número 13. Por quê? Porque para mim o versículo de número 14 em diante, ele faz parte mais do contexto do capítulo que nós vamos estudar amanhã. Porque a partir do versículo 14, o Senhor manda Moisés escrever um cântico. E no capítulo 32 nós temos este cântico. Então, amanhã nós vamos estudar o capítulo 32 e eu vou retomar aqui o versículo de número 14 em diante. Então nós vamos ver essa primeira parte do capítulo de número 31, um capítulo extremamente interessante, porque é um capítulo onde um grande líder está chegando ao final da sua jornada, Moisés. Tem um pastor que eu admiro muito, chamado Ronaldo Lidório, um grande missionário, para mim, o maior missionário que a igreja presbiteriana já teve. O reverendo Ronaldo Lidório, ao explicar a vida de Moisés, ele divide a vida de Moisés em 3 fases. Ele diz que nos primeiros 40 anos Moisés era arrogante, quando ele dizia, eu tudo posso. Ele achava que pela sua sabedoria, suas oportunidades, ele poderia livrar ali o seu povo. Tanto que ele começou a tentar fazer isso, matando um egípcio. Ele achava que seria assim. No entanto, o Senhor não tinha esse plano para a vida de Moisés. Não quer dizer que o Senhor não queria usar Moisés para esse fim, mas não seria pelos caminhos que ele imaginou, porque os caminhos do Senhor não são os nossos. Ele faz assim para que toda a glória seja dele. Então Moisés ali, após matar o egípcio, ele vê a sua vida ameaçada por Faraó, foge e vai morar no deserto. E vai ser pastor de ovelhas no deserto. É uma profissão extremamente difícil, um ofício dificílimo. Casa com uma mulher ali entre os midianitas, a Zípora, e vive com seu sogro Jetro ali no deserto por mais 40 anos. É a fase em que o pastor Ronaldo Lidório diz que Moisés dizia, eu nada posso. O que ele poderia fazer ali no deserto? Ali muitas vezes ele imaginou que aquilo tudo foi um sonho, apenas um sonho, algo que surgiu na sua cabeça, e que Deus não tinha nenhum compromisso com aquilo, e que já era, ele tinha queimado as oportunidades, não tinha mais jeito. Alguns até acreditam que foi nesse período que Moisés, a gente não sabe o autor do livro de Jó, mas alguns acreditam, eu estou entre esses que acreditam, que o primeiro livro da Bíblia escrito não foi Gênesis, foi Jó. Jó é uma poesia, era uma história da tradição oral, portanto os pais contavam essa história. Jó é alguém que viveu na época dos patriarcas, antes dos patriarcas, aliás, e é uma história que fala sobre o sofrimento. E talvez era o que Moisés estava vivendo ali, e ele decidiu escrever então esse livro falando sobre o sofrimento. Eu acredito assim, tá? Nós não temos como provar, é apenas inferência. Muita gente acredita que Moisés tenha sido aí o autor do livro de Jó. No momento de sofrimento no deserto, onde ele dizia, eu nada posso. E depois o Senhor o chama para ser o libertador do povo de Deus, e ali, sendo usado com poder pelo Senhor, Moisés dizia, Deus tudo pode. E de fato Moisés vai reconhecer isso aqui. Ele já reconhece, o Senhor tinha dito para ele lá atrás, olha, você não vai entrar no meu descanso. Moisés ficou chateado, pediu muitas vezes ao Senhor para entrar, porque ele queria entrar para vir à terra prometida. Só que lá atrás ainda Moisés tinha lenha para queimar. Hoje aqui ele entende o propósito de Deus. Ele declara, eu já estou com 120 anos de idade, eu já não tenho forças para fazer o meu trabalho. Acabou. Nós temos que reconhecer isso, irmãos. As nossas forças se vão. Nós não seremos fortes para sempre. Eu percebo, com o passar dos anos, vou fazer 42 anos, e eu percebo que cada ano eu vou ficando mais lento, eu vou ficando mais fraco, o meu andar já não é tão acelerado como era antes. E olha que eu sou uma pessoa de energia, mas eu já percebo as mudanças. Ninguém, meu querido irmão, vai ter pilha para sempre. As nossas baterias vão se esgotando, porque assim também é o propósito de Deus, que nós cumpramos a nossa missão e depois que nós passemos o bastão. A vida cristã ela é como uma corrida de revezamento. Uma geração
passa o bastão para outra. E Moisés cumpriu bem o seu papel. Moisés foi um servo exemplar de Deus. Ele errou ali nas águas, sim, mas ao mesmo tempo eu penso, irmãos, que o Senhor, e a gente vai entender isso melhor amanhã, quando estudarmos essa parte que fala sobre o cântico que o Senhor ordenou que ele compusesse, nós vamos ver que o Senhor estava sendo misericordioso com Moisés, porque Moisés já havia sofrido demais diante do povo. E Moisés chega aqui na fase final e ele fala o seguinte, olha as palavras de Moisés. Ele diz, olha, já não tenho forças para fazer meu trabalho, mas o Senhor disse, você não passará o Jordão, mas, olha só, o Senhor Deus de vocês passará diante de vocês. Então, coragem, porque quem vai à frente é o Senhor. Meu querido irmão, você está cansado, você está, às vezes, desanimado. Talvez alguém que você tenha esperança nele não está mais naquele posto que você achava que poderia te ajudar. Às vezes nós queremos alguém para nos dirigir, para nos liderar, e o Senhor diz não. Isso acontece muito nas eleições, na política, às vezes no trabalho, às vezes até na própria igreja. A gente gostaria muito que fosse aquele líder ali, mas Deus diz não. O tempo dele acabou, o tempo dele cessou. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos desesperar? Não, nós devemos lembrar que quem concede a vitória, irmãos, não é o homem. Quem concede a vitória é o Senhor. Quem fez tudo isso pelo povo de Israel não foi Moisés, mas foi o Senhor através de Moisés. Assim Moisés vem lembrar, eu estou indo, mas o Senhor continua no meio de vocês. O Senhor vai adiante de vocês. Ele vai destruir as nações. E ele vai continuar usando homens. Porque o Senhor faz a sua obra através do seu povo. E é por isso que Moisés diz, o Senhor vai adiante e Josué irá adiante de vocês, como o Senhor falou. Então Josué vai, mas quem está à frente de Josué é o Senhor. E aqui o Senhor, Moisés diz, olha, o Senhor vai fazer como fez com Og, com Seom. Lembram que houve uma batalha antes e eles tomaram ali terras que foram dadas para Gade, para Ruben, para a meia tribo de Manassés? Pois é, uma derrota completa, acachapante. E aqui o Senhor vai dizer, através de Moisés, que ele vai fazer isso lá naquelas nações. O Senhor já estava dando prova de que ele já estava dando ao povo ali um aperitivo do que ele iria fazer diante dos outros povos daquela terra. Ele iria dar vitórias arrasadoras, vitórias memoráveis. E é por isso que o Senhor vem dizer para eles assim, sejam fortes, não tenham medo, não fiquem apavorados, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai diante de vocês e não deixará, nem o abandonará. Meu querido irmão, você que está me ouvindo hoje, você não está vivendo no Antigo Testamento no contexto de guerra, bélica, física, mas você enfrenta muitas lutas, você enfrenta muitas provas, você está enfrentando diversas batalhas, mas a promessa continua a mesma. O Senhor Jesus diz para nós, de maneira nenhuma te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei, como o Senhor prometeu lá ao seu povo que não deixaria, não o abandonaria. O Senhor não foge na batalha, o Senhor não é aquele que nos deixa para trás, meu querido irmão, Ele está conosco. O próprio Senhor Jesus nos chama no caminho do discipulado, Ele diz, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que Ele foi na frente. Então o Senhor continua indo adiante de nós e nos dando a vitória. E meu querido irmão, aquele que venceu a morte na cruz, foi crucificado, ressuscitou, vive para todo sempre. Não existe inimigo páreo para Ele. Pode ter certeza que Ele nos dará vitória sobre todas as situações, porque nele nós somos mais do que vencedores. Na verdade, o cristão sempre vence. Aí você vai dizer assim, pastor, mas ao longo da história, quantos cristãos foram mortos? Eles não perderam? Não. O que eles perderam? Perderam a vida? Segundo a Bíblia, isso é uma honra, é um privilégio. Pessoas que perdem a vida por Cristo, imagina o seu galardão lá diante do Senhor, meu querido irmão. Porque na perspectiva do ímpio, a morte é o fim. Para nós, irmãos, a morte é o começo do desfrutar glorioso daquilo que o Senhor preparou para nós. Então nós somos em Cristo mais do que vencedores em todas as circunstâncias. E mais uma vez o Senhor vai dizer, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para Josué ele diz, seja forte e corajoso, porque com ele você fará esse povo herdar a terra. Você irá à sua frente e o Senhor estará com você e não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Por que o Senhor diz para o povo, depois diz para Josué? Porque, meu querido irmão, é muito importante que o líder dê exemplo de fé. Se o líder ele tem um comportamento de fé e de coragem, ele inspira os demais. Se o líder, meu querido irmão, aquele que é colocado à frente, ele vacila, ele questiona, ele teme, ele vai fazer com que todo o povo também tema. Nós precisamos ter confiança. A Bíblia diz que o que se requer dos dispenseiros de Deus, aqueles que foram ordenados por Deus para ser dispenseiros da sua graça, é que eles sejam encontrados fiéis. E sermos encontrados fiéis, irmão, significa sermos encontrados com fé. Nós precisamos ter fé absoluta. Não adianta eu ser alguém que tem uma doutrina, conheça a doutrina com perfeição, não tenho, sou são na doutrina, no entanto eu não tenho fé. Eu preciso acreditar naquilo que eu prego, eu preciso viver aquilo que eu prego. Eu preciso, meu querido irmão, olhar com os olhos da fé para as coisas. Eu não posso olhar com um olhar de pessimismo. Eu preciso acreditar que no Senhor eu sou mais que vencedor. Eu olho para o cenário do nosso país hoje, eu sei que a situação está bem complicada. Está difícil, não só no nosso país, no mundo inteiro. O mundo claramente jaz no maligno. Mas, meu querido irmão, muito maior que está em nós do que o que está no mundo. Nós já vencemos. Seja forte, corajoso, mantenha-se firme. Quem tem que bater em retirada é o diabo. Se você está com Deus, pode ter certeza, meu querido irmão, ainda que o mundo esteja contra você, o ódio do mundo seja contra você, você tem a maioria, porque o Senhor vai à frente. E se o Senhor é por nós,
quem será contra nós? E aí, meu querido irmão, Moisés termina de escrever o livro da lei. Aqui diz no versículo 9, Moisés escreveu essa lei, entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e todos os anciãos. E Moisés deu a seguinte ordem. Olha o que Moisés ordenou. Ao final de cada 7 anos. O que eram 7 anos? Havia um ano chamado ano sabático. Esse ano era o ano do perdão das dívidas. Todo mundo que devia a partir dos 7 anos da dívida, ali no ano sabático, tinha a dívida perdoada. No ano sabático tinha a dívida perdoada. Era a prescrição da dívida. Precisamente aqui ele diz, no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Todo mundo deixava suas casas, armavam suas tendas, para lembrar que eles haviam sido peregrinos no deserto, forasteiros. Lembrando que eles não tinham casa, eles foram tirados do Egito pela misericórdia de Deus e viveram no deserto sendo sustentados pelo próprio Deus, contando com a graça e com a misericórdia de Deus. Eles não tinham nada senão o seu Deus no meio do deserto. E aqui ele diz que é para reunir o povo e é para ler toda essa lei a cada 7 anos, e não é para deixar ninguém de fora. Era para ler para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os estrangeiros, para que todos ali aprendessem a temer o Senhor, seu Deus, para que eles pudessem assim viver bem na terra que eles iriam entrar. Meu querido irmão, eu acho muito interessante, a gente já está terminando, por que isso acontece no ano do perdão das dívidas? É porque, meu querido irmão, se tem algo que nos atrapalha na caminhada, é a nossa relação com o nosso próximo. Se eu e você não soubermos relacionar com o nosso próximo, o nosso relacionamento com o nosso próximo vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu preciso, meu querido irmão, eu e você demonstrar amor ao nosso próximo. Você deve demonstrar amor ao próximo, misericórdia para com o seu próximo, perdoar o seu próximo, não levar em conta, não guardar no coração. Você deve, meu querido irmão, perdoar como Deus perdoa você. Deus te perdoa incondicionalmente. Então, sabe aquela pessoa que você tem certeza que não merece seu perdão? Escolha perdoar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor deixou essa mensagem, não foi à toa. Não foi à toa que Moisés pediu que essa mensagem fosse lida no ano do perdão das dívidas. Porque ali, com certeza, chegaria gente muito magoada, gente que teve um grande prejuízo por causa do outro que o defraudou, gente que carrega no coração ali mágoa, tristeza. E ali naquele ano, na festa do tabernáculo, o Senhor iria restaurar a memória deles e fazê-los lembrar que eles não teriam nada se o Senhor não tivesse dado, se o Senhor não fosse a porção deles no meio do deserto. Então, se tudo eles receberam de graça, se em tudo o Senhor foi misericordioso, porque eles iam lembrar da jornada, iriam lembrar quantas vezes o Senhor poderia tê-los eliminado da face da terra para sempre por causa da desobediência, mas não fez. O Senhor escolheu perdoar. Então a ordem do Senhor para nós é que nós escolhamos perdoar. Meu querido irmão, se nós vivermos o perdão de Deus, andarmos em paz com o nosso próximo, confiarmos no Senhor, não temermos o inimigo, meu querido irmão, nós veremos o Senhor fazendo maravilhas através de nós. A gente não deve temer, devemos crer somente e nós veremos maravilhas, porque tudo é possível ao que crê. Meu querido irmão, um grande beijo, até amanhã. Não esqueça, sexta-feira, nossa live. Vou deixar um material para você divulgar aqui no nosso grupo. Chame mais pessoas para estarem conosco. Quem sabe nós vamos comemorar aí os 800 integrantes do nosso grupo na próxima sexta-feira. Sexta-feira, 19 horas, a partir aí de... faltando 15 minutinhos para 19 horas, tem o link aí no nosso grupo para que você possa participar. Um grande beijo e até mais.